E hoje a gente vai aprender a fazer essa maravilhosa cuia encantada. Então, vocês vão saber como eu fiz esse miolinho e depois como eu fui reproduzindo em diferentes formatos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar assim essa barrinha de aproximadamente uns 3 milímetros de espessura. A gente faz agora um branquinho aí, um triângulo. Mas veja bem, esse triângulo ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele não vai ser com os 3 lados iguais, ele vai ter os 3 lados diferentes. E para isso eu vou usar essa plaquinha que é para ir puxando, olha, veja como eu faço para puxar um lado, vai apertando devagarzinho e ajustando o outro lado, para poder ele ficar também pontiagudo, né? Então a gente dá só uma apertadinha assim para poder ficar mais certinho. Quero mostrar para vocês como que ele fica, olha, tá vendo? Ainda tá com 2 lados muito parecidos, então eu vou puxar um pouquinho mais esse lado para cá, porque eu quero que ele fique com os 3 lados diferentes. Então, olha, o de baixo já tá bem reto e de um lado maior e do outro lado um pouco menor. Então, eu vou cortar aqui agora só para vocês poderem ver melhor e eu vou encaixar ele nessa base que eu criei, meio vinho, né, meio uva. Olha, tá vendo? Os 3 lados diferentes. Então, a gente encaixa ele aqui agora, bem na borda. Eu vou ajustar, vou cortar as arestas para deixar certinho e tirar uma boa parte aqui do uva, porque eu quero, na verdade, que fique só com uma partezinha que vai fazer um rococó, onde a gente vai enrolar agora essa partezinha aqui. Então a gente começa devagarzinho, com calma, com tranquilidade, a dar uma enroladinha. Eu posso usar os dedos, como eu posso pegar a espátula e também enrolar. Dando uma puxadinha assim, só para ele ficar mais fininho, ficar mais fácil de começar a enrolar. Uso um pouquinho a espátula só para poder ajeitar, né, e ajudar a começar o processo de enrolar. Eu não vou enrolar ele todo, ele vai ficar um pouquinho só para formar um certo arco, né? Como se fosse mais ou menos a letra C, a letra G, aquele arquinho que tem dessas letras, só para dar uma ideia, um grafismo que a gente vai criar. Então, aqui, olha, tá vendo? Já dei uma boa enroladinha. Vai ajustando sempre com cuidadinho para não deformar muito. Pronto. Então, tá aqui, né? Ele fica com esse desenho, somente mesmo para a gente poder fazer uma ideia de um grafismo na composição do desenho. Vai ficar uma coisa meio oriental, um desenho meio oriental. Então, é só um rococózinho, tá vendo? Olha, um rococó, você vai ajustando aí da melhor forma que você conseguir. É tudo uma questão de modelar, né? Agora eu vou colocar uma folha branca inteira nele, para que a gente possa completar, né, o espaço branco, para que fique todo em volta dele e formar depois a composição geral, né? Então o branco vai se encaixar nele todo. Então a gente faz assim para poder encontrar o ponto certo de cortar. Quando a gente faz essa voltinha e marca, aí tem a marcação certinha, a gente corta. Bom, então aqui a gente juntou
eu vou dar uma ajustadinha, né? Assim a gente faz sumir a divisória ali, dá uma enroladinha, fazendo um pouquinho de ajustes para redução, puxando, tirando todo o arzinho de dentro. E aí, olha, quando a gente corta, tem o nosso desenho que ficou dessa forma. Então, tá aí essas duas partes. Eu vou separar uma parte, vou trabalhar essa aqui, vou fazer um trabalho de redução, porque depois a gente vai usar a redução, né? Uns 3 pontinhos reduzidos também para compor o nosso desenho. Então, redução é sempre do meio para fora, vai apertando, enrolando do meio para fora, porque vai tirando o ar, sempre do meio para fora, vai puxando para ele ir reduzindo e aumentando o tamanho do caninho, né? Então aqui agora a gente tem, olha, reduzido. E esse aqui eu vou reduzir ainda mais. Eu deixo aquela parte separada que eu posso precisar. E aqui eu vou reduzir ainda mais. Então agora a gente tem 3 tamanhos. Vou dar uma ajustadinha nesse outro que é o maior. Então eu vou precisar, na verdade, de 3 tamanhos, mas eu vou deixar um separado, porque pode ser que eu precise para mais alguma coisa, né? Mas olha, aqui temos esses 3 tamanhos, olha. Esse é igual ao outro, tá? Então é só mesmo um grafismo, é só uma ideia de um desenho que parece uma letra C, parece uma letra G, e aí agora eu tô só fazendo mais um ajuste para ficar mais redondinho do jeito que eu quero na minha composição. Eu vou usar esse daqui também, que é um outro caninho da Flor de Lótus, tá? A gente tem no nosso tutorial Flor de Lótus, se você for na área de membros você vai achar. Eu vou usar ele também para compor também essa decoração que eu quero dessa estampa. Então, eu vou dar um ajustezinho também nele aqui, vou dar uma redução. Se você reduzir com uma plaquinha como essa, é até mais gostoso de trabalhar, porque ele fica bem redondinho. Aí é um truque, olha, você vai fazendo assim, ele vai reduzindo, mas só toma cuidado para não deformar, porque às vezes você pode bater, enrolar diferente, e em vez de ficar redondo, ele vai ficando meio ovalado, tá? Então, mas é bem bacana de trabalhar, porque ele fica bem certinho, é melhor do que com a mão, que a mão às vezes fica com a modelagem dos nossos dedos, né? Então aqui eu vou tirar 3 pedaços bem certinhos no tamanho que eu quero, ajustar aqui. E vou agora começar a compor o desenho da estampa que eu quero, né? Eu vou colocar essas três flores de lótus como se fosse um lequezinho do lado esquerdo. Dar uma ajustadinha para ficar mais redondinho. Esse aqui, os 3 pontinhos da flor de lótus ficaram para baixo. Vou só ajustar aqui para todos eles ficarem na mesma posição. Prontinho. Agora eu vou colocar um preenchimento ali nos vãos entre uma flor de lótus e outra. Eu vou colocar o branco para poder ter esse acabamento, né? Porque depois o rolinho inteiro ele é todo maciço, né? Então vamos completar ali. Eu faço uma cobrinha, olha. Fazer a cobrinha com essa plaquinha realmente é muito melhor, porque ela fica bem certinha. Quando essa parte mais grossa, só ir puxando, enrola e puxa com a outra mão, que ela fica enroladinha certinha, não fica com aquelas marcações dos dedos, né? Agora eu vou cortar um pedaço para ir por partes. Então aqui eu vou afinar um pouquinho uma parte, só para poder ele encaixar melhor no vão.
E aí vou encaixando. Então agora eu vou pegar aqui e vou encaixando para completar esses vãos. Tentar deixar sempre no máximo que puder da mesma espessura desses caninhos, dessas cobrinhas, para não ficar um lado mais cheio do que o outro, ficar o máximo que puder de simetria, se esse for o objetivo, né? Então agora com esse caninho, que é a redução dessa letra C, vamos colocar assim, vou fazendo aqui com a plaquinha para ficar bem redondinho, certinho também. E eu vou tirar algumas partes para compor também aqui o desenho. Então eu vou colocar desse lado aqui. E vou colocar bem juntinho um do outro, então entre um e outro não vai ter o branco conforme a flor de lótus, né? Então vou deixar assim. Pronto, então a gente tem aqui essas três da composição que eu tô montando aqui na hora. Agora eu vou colocar um pouquinho desse tom que eu usei para fazer essa letra C, desse uva, esse tom de uva, que é feito com você pegar o magenta, o vermelho escarlate, botar um pouquinho de tons mais escuros, vai chegando nesse tom aqui. Um pinguinho de azul também ajuda. Bom, aí aqui você vai então colocando nessa parte que faltou, que aqui a gente vai fazer um desenho de um grafismo, para como se fosse um graveto, vai ficar parecido como se fosse um graveto que acompanha o desenho nessa composição. Aqui a gente vai ajustando, tirando as rebarbas. Pronto. Então a gente tem aqui praticamente a composição que a gente quer, que é o desenho central da cuia que a gente vai fazer. E agora o que vai faltar é completar os espaços em volta com branco para poder compor todo o desenho. Então eu prefiro colocar assim, pedacinho por pedacinho, porque eu vou controlando melhor a espessura que eu preciso, né? Então a gente faz um rolinho, ó, tá vendo que aqui tem um buraquinho mais baixo, uma parte mais baixa, a gente vai preenchendo. Então eu já consigo ter uma noção maior do que eu tenho que preencher. Então esse lado tá todo já bem preenchidinho. Agora eu vou completar com uma parte mais fininha do outro lado, porque senão vai ficar muito branco de um lado e menos do outro, então fica meio desequilibrado. Então aqui a gente vai, ó, bota uma parte mais fininha, fica mais fácil de harmonizar o desenho, né? Aqui faltou um pouquinho, vamos botar mais.
mais um pouquinho e a gente já finaliza essa parte. Pronto. Agora a gente tem ele todo em volta com branco para dar esse acabamento da circunferência branca, compor todos os elementos de dentro da tua arte. E agora a gente vai dar mais colocar mais uma parte de branco, aí agora a gente pode fazer dessa forma, porque agora é como se fosse totalmente o que está ao redor do desenho, né? Que a gente quer que ele fique incorporado dentro de um círculo branco. Então agora já está totalmente incorporado e a gente vai agora transformando em um quadrado. Então você vai amaciando de cada lado, puxando com o rolinho, com o dedo, aperta no meio e puxa, né? Para poder, que eu quero ele quadradinho. Veja quando a massa está muito manuseada, ela fica meio mole, né? Então, cada vez que eu corto, olha, ela sai um pouquinho mais deformada. O ideal é agora colocar no congelador 10 minutos para ficar durinha e poder cortar da forma certa. Então, vamos terminar de modelar e eu vou colocar no congelador. Agora eu tirei do congelador. E veja como que ela tá durinha, olha, ela fica bem durinha, não deforma tanto. Conforme ela vai pegando a temperatura ambiente novamente, ela vai ficando mais mole novamente. Olha, quando corta, olha, não deforma, você vê? Isso é um truque, hein, gente? Vale $1 milhão esse truque, hein? Poucas pessoas sabem disso. E é uma coisa que facilita muito a nossa vida com as estampas, porque para não deformar nosso desenho, ó, cortando no meio, ó, como ela corta bem durinha, você vê? Não deformou? Olha que maravilha! 10 minutinhos no congelador e olha que maravilha que fica. Bom, quando eu tô com muita pressa de fazer alguma estampa, às vezes eu não coloco e aí acaba dando uma deformadinha mesmo, né? Agora que a gente vai modelar essa metade, para poder reduzir, que eu vou fazer, na verdade agora eu vou fazer mais 2 tamanhos, né? Que eu vou precisar para essa estampa de 3 tamanhos. Então eu vou dar uma reduzida, obviamente ela vai voltar a ficar um pouquinho mais mole, porque eu tô modelando, então vai pegando o calor da minha mão e vai pegando a temperatura ambiente e ela vai voltando a ficar molinha, né? Mas a gente vai trabalhando com ela assim mesmo, porque não vai ter tantos problemas com essa estampa, não. Algumas, quando tem muito detalhe, aí é bom colocar de novo no congelador, até você começar a utilizar na etapa final, né, da construção do que vai ser o teu produto, se é uma cuia, se é um brinco, seja lá o que for. Bom, então aqui a gente vai reduzindo. Eu vou precisar de 3 tamanhos. Ó, como ela já tá mais mole, já tá deformando um pouquinho mais. Então, olha, aqui eu já consegui um tamanho intermediário. E agora com essa outra metade que eu tirei desse tamanho intermediário, eu vou reduzir mais ainda para fazer o tamanhozinho menor. Vamos botar assim PMG, né? Então, quando a gente tivesse 3 tamanhos P, M e G, olha. Eu posso deixar assim no meio, como eu posso, de repente, colocar alinhado por cima, alinhado pela base. Tanto faz. Eu vou preferir botar assim no meio. Eu vou só dar mais uma cortadinha aqui para ficar o tamanho certinho dos 3. Eu quero que os 3 fiquem no mesmo tamanho. Pronto. Então agora eu vou precisar de 2 partes de cada um. Então você vê que a gente já conseguiu, né, a espessura dos 3 bem parecidas. E agora eu vou cortar ao meio cada um deles, que eu vou precisar de 2 partes de cada um para formar a estampa. Então agora a gente abre e vou montando aqui
o que eu preciso. Vou dar só uma ajustadinha no tamanho, para que a altura de todas as partes fiquem bem parecidinhas, bem iguais, para poder o desenho não ficar tão deformado. Então agora eu completo nesse vão com a cor, aquela cor uva, que é para ficar uma linha no meio. Então eu vou completando aqui com tranquilidade, sem problema nenhum. Agora eu ajusto para tirar o excesso. E o que eu quero disso é que forme um triângulo. Então esse triângulo eu quero justamente que ele fique, vai diminuindo, o mesmo desenho diminuindo. Eu poderia conseguir isso fazendo caleidoscópios, poderia conseguir também, mas eu prefiro montar ele assim na mão, porque eu acho que fica mais certinho, né? Vou só tirar um excesso aqui surgindo, conforme a gente vai apertando ele vai indo para fora. Eu vou ajustando, ajustando, ajustando. Eu vou puxando para ele formar esse triângulo, que vai sendo o mesmo desenho, diminuindo ou aumentando, né? Então, agora é só uma questão mesmo de ajuste e a gente começar o processo também de redução dele, porque ele tá nesse formato, daqui a pouco ele vai se transformar num caninho também, né? Então a gente vai reduzindo, reduzindo até formar um caninho, ó. Tá vendo? Ele tá uma estaca assim. E agora eu vou começar a apertar com cuidado para ele ir reduzindo e criando o caninho, vai crescendo o caninho. Então o desenho todo que está por dentro, ele vai sendo repetido ao longo de todo o cano. E com muito cuidadinho para não deformar a estampa por dentro. Então sempre fazendo os ajustes, acompanhando, imaginando como está por dentro, veja as arestas, veja o desenho, as linhas dos desenhos, tudo para ir modelando sem deformar. Então, com muito cuidadinho, apertando com muita gentileza para ele não ir deformando. Agora a gente vai puxando assim, aperta no meio e puxa, vira, aperta no meio e vai puxando, vai virando, com muito cuidado, muita sutileza, para que não deforme. Bom, agora a gente vai cortar o meio. A gente tem, olha, o desenho todo perfeitinho, do jeito que eu queria mesmo, que ele vai diminuindo. E agora a gente vai usar uma parte para trabalhar uma outra ideia, né? Então eu vou reduzir um pouco mais essa estampa, esse caninho, reduzir um pouco mais, tirar as rebarbas, vou cortar aqui em 3, vou juntar. Tira essa rebarba, corto ao meio e temos aí um caleidoscópio, uma mandalinha. Isso é só para vocês verem
que dá para fazer variações, né? Da mesma estampa você pode fazer variações. A gente pensa se vai precisar usar isso no nosso objeto final, que é a cuia, ou não. Talvez eu não use, mas vamos ver aqui. Esse outro aqui, eu vou fazer uma outra variação para vocês poderem ter ideia de como trabalhar variações da mesma estampa. Então aqui eu vou juntar, cortei em duas partes, eu vou juntar. E agora eu vou transformar num quadrado. Então eu vou puxar para lá, eu vou puxar para cá, até ele voltar a virar um quadrado. Olha, tá vendo? Agora ele aqui é um quadradinho. Aqui foi só a partir de 2 pedaços, né? Cortei no meio, a mesma estampa, cortei no meio. Aquele outro que a gente fez um caleidoscópio, eu cortei em 3 e juntei depois as 3 e cortei no meio. As 3 virou 6. E de 6 eu juntei, então virou um caleidoscópio. Aqui eu só cortei em 2 e transformei num quadrado. E aí ele fica com essa aparência aqui. Essa aparência, que a gente pode usar para algum detalhe da nossa cuia depois, para dar algum acabamento. Então a gente tem esse daqui que ficou redondinho, ficou uma espécie, ficou um caleidoscópio, né? E agora eu posso também transformar ele num quadrado. Se eu alisar 4 lados, os 4 lados, ele vira um quadrado daquele caleidoscópio redondinho que a gente tinha feito. Às vezes o quadrado encaixa melhor em determinadas composições, varia muito do que você está querendo fazer, né? Então a gente deixa assim, que pode ser que sirva. É bom sempre quando está construindo a sua cuia, você fazer variações, porque você às vezes na hora vai tendo umas ideias de onde encaixar melhor, a composição melhor que você possa fazer. Então eu sempre deixo algumas variações prontas para... Às vezes falta um pouquinho de massa em determinado local, o que você está fazendo não foi suficiente. Aí você montou uma variação, você pode usar essa variação depois ou para uma outra coisa que você queira também, ó, tá vendo? Então aqui ficou essa variação de caleidoscópio quadrado. É bom deixar na geladeira também para ficar durinha. E agora com esse restinho de rebarbas que sobram, né, essa massa, a gente vai fazer a parte de dentro da cuia. Então, aqui super tranquilo, livre, sem muito estresse. A gente vai amassando e vamos montar a parte de dentro dela com essas rebarbas. Você pode fazer também um desenho específico por dentro, né? Aqui, para ser uma coisa mais prática, então eu vou fazer esse rolinho e a gente vai fazer uma técnica aqui que é a barguelo ou bargelo, que é você ir cortando uns filetinhos e remontando a composição. Olha, tá vendo? Essa plaquinha de acrílico, ela é boa para você ir fazendo também o seu desenho, né? Porque você vai puxando as cores conforme... Aqui, como que é uma coisa mais marmorizada mesmo, uma aleatória, vou deixando assim. E para vocês entenderem o que é o barguelo. O barguelo você vai cortando as partes do teu desenho, no caso aqui a marmorização que a gente fez, e vai reconstruindo ela em outra plataforma. Então aqui eu vou cortando aos poucos e vou montando, ó. Então aqui não dá para você ver no vídeo aqui agora, mas já já você vai compreender, porque o vídeo não cabe toda... se eu der um afastamento, talvez você não entenda melhor depois. Então, daqui a pouquinho você vai entender. Eu tô cortando a parte de baixo dessa marmorização que a gente fez, pedaço por pedaço, e tô recolocando nessa posição de escadinha, vai descendo e depois vai subindo com mais ou menos aí meio centímetro de distância de cada um. E isso você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então agora eu tô subindo e depois a gente começa a descer novamente.
E vai subindo, vai descendo, formando esse zigue-zague. O legal quando eu uso essa técnica para fazer bijuteria é que você pode cortar, usar um cortador por cima e ficar certinho nessa... Como a cuia a gente precisa apertar bastante para não ter nenhum arzinho, às vezes deforma um pouquinho e perde um pouquinho a ideia dessas listrinhas do barguelo, né? Mas enfim, é só mesmo para a gente poder brincar com essa composição. Vou separar aqui agora as partes do zigue-zague e a parte do meio. A parte do meio eu vou usar para contornar a cuia na parte de dentro. Agora a gente estica uma massinha, corta. Na verdade aqui eu vou só marcar um pouquinho para poder saber aonde eu tenho que colocar a composição. Essa vai ser a parte de dentro da cuia. Então primeiro a gente começa sempre assim, fazendo a parte de dentro, coloca no molde, né, na cuia de inox, que é o nosso molde, e depois a gente faz a parte de fora. Porque toda a parte que vai ficar encostada no inox, ela fica bem brilhosa. Aqui eu gosto de fazer uma marcaçãozinha em cruz para saber o centro. Não precisa ser bem certinho, mas que me dê uma ideia de onde que é o centro, para eu começar a trabalhar do centro para fora. Isso é uma coisa até que eu gosto bastante. Quando eu faço mandala, desenhos, né, de mandala no papel, eu gosto sempre de começar no centro, que a ideia da mandala é justamente esse. É você começar a fazer uma coisa do centro para fora para ir colocando o teu problema. É uma coisa meio meditativa. Você vai pondo o problema ali no centro, você vai expandindo para ir construindo a solução dos seus problemas. Ó, aqui então a gente está colocando aquela parte do bargelo que eu mostrei, colocando em volta. Para ficar, tá vendo? Como a gente precisa amassar, então às vezes o bargelo ele se perde um pouquinho, né? Perde um pouquinho essas listrinhas, mas enfim, mais para vocês conhecerem também a técnica de bargelo, porque eu não posso deixar vão, né, na cuia, senão cria bolha e aí não é legal, então eu tenho que apertar. Mas você usar esse bargelo, essa técnica para fazer bijuteria, outras coisas que não precisa apertar tanto, é bacana, fica bem bacana, bem bonito. Mas aqui dá para ter uma ideia também, né? Então, é uma composição que eu resolvi fazer, mas eu tenho que apertar, não tem jeito, porque essa massinha, se eu não apertar, vai ficar com vão e depois na cura da cuia entra ar e não fica legal, cria umas bolhas. Bom, aqui continuando a nossa composição, vou completando os espaços. Pra gente fazer a parte de dentro da cuia, eu vou colocando aqui as nossas variações que foi feita da nossa estampa. Vou preenchendo, vou compondo, sem estresse, de forma bem tranquila. Isso aqui é uma técnica, é um trabalho manual justamente para a gente desestressar, para a gente expandir a nossa criatividade. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou viajando, eu estou esquecendo os problemas, e é isso aí, gente. A ideia é colocar amor no que a gente faz, para não ser estressante, ser gostoso de fazer. E eu quero cada vez mais que vocês possam curtir a técnica do Polymer Clay, do Millefiori, como algo espiritual realmente, algo que pode ajudar vocês a mudar a vida de vocês, a trazer paz, a trazer amor, a trazer solução dos problemas, de fazer vocês expandirem a consciência no sentido de busca da paz. É isso, tá? Aqui é sempre bom colocar um papelzinho, passar um pouquinho de rolinho, passar um pouquinho de mão até deixar lisinho. Então, quando você sentir que tá lisinho, você tira o papel. Então, agora a gente vai cortar. Então, vamos só soltar um pouquinho aqui do vidro. E agora a gente vai cortar. Bota o cortador bem no meio, bem centralizado. Antes de apertar, você ajusta bem certinho para ver onde você vai querer cortar. Aí dá uma giradinha.
e pronto. Esse cortador que eu tô usando é de metal, é de inox. Da nossa marca ainda de Plá, né, que é um plástico diferenciado que tem um corte muito bom. Não é ABS não, tá, gente? ABS reage com Polymer Clay e não fica bom. O Plá é um plástico diferenciado que ele consegue fazer um corte muito bom. Tá vendo que sempre fica ainda umas bolinhas? Mas como é do outro lado, a gente vai ainda decorar, não vai ter problema. Para encontrar o centro é sempre mais difícil, né? Então eu dou uma ajustada, boto o dedo mais ou menos onde eu acredito que seja. E eu vou medir também as laterais, se tá mais ou menos igual de um lado e do outro. Se eu achar que não tá, eu dou uma puxadinha assim, antes de fechar totalmente o desenho. Depois de fechar, se você puxar, se você tirar, vai ficar uma caca. Então vai vendo mais ou menos, ó, aqui eu acho que tem que ser um pouquinho mais para lá. Ajusta para ver se os dois lados estão certinhos. Não puxa muito também para não deformar muito. E quando eu achar que já tá mais ou menos certo, olha, eu vou ajustando ainda um dos dois lados. Quando eu achar que tá certinho, eu já vou apertando as laterais com cuidado. Sempre vai ficar um lado maior do que o outro. Aí você vai ajustando na mão mesmo. Porque só o fato de você baixar o desenho, ele já cresce um pouquinho, né, de um lado e do outro. Isso que eu fiz é para poder tirar as bolhas do centro. É sempre bom apertar, tá? Dar uma apertadinha assim para poder ficar bem certinho, não criar bolha. E tira com cuidadinho também, porque na hora de tirar pode... Bom, aqui a gente pega a nossa lâmina e começa a ajustar. Vai puxando para baixo, vai tirando um pouquinho de rebarba que você acha que tem que tirar. Vai puxando para cima quando você acha que tem que puxar. Você define, né, o espaço que você quer da borda da cuia e vai fazendo seus ajustes. Agora a gente vai colocar essa partezinha que é da estampa, né, da parte do tamanho G, né, que a gente criou. Vamos fazer, deixar ela redondinha. Eu vou cortar ela com vou usar o nosso cortador, tá? O nosso cortador da nossa marca Polymer Clay. Deixar redondinha, que é o tamanho que eu quero, ó. Esse é o nosso cortador. Tem na nossa lojinha, loja.polymerclay.com.br. Nosso cortador de 5 centímetros. Ele tem um pouquinho menos que 5 centímetros, que o cortador a base que tem 5. Vou tirar do congelador. Agora essas nossas variações já estão bem bacana. Posso usar um papel laminado para dar algum tipo de textura, né? Para tirar um pouco dos dedos que ficam a marca de digital. Eu gosto sempre de dar essas texturinhas. Mas eu acho que o papel laminado não dá tanta textura. Então eu vou usar uma esponjinha, que é uma esponjinha bem dura. É uma esponjinha que você compra em loja de material de construção. É uma esponjinha bem dura. É quase um aço isso aqui, é bem durinha. Eu acho que ela deixa uma textura bem mais legal. Fica mais rústico, olha, tá vendo? Ela pega muito mais que o papel laminado, fica bem mais legal. Eu gosto bastante. Então eu faço isso primeiro, porque se fizer depois eu acabo estragando parte do desenho que talvez eu não queira texturizar. Então já tá toda texturizada, agora eu vou colocar esse aqui são os caninhos que eu botei no congelador. Ó, você vê como tá cortando bem, né? Sem deformar, porque ele ficou 10 minutinhos no congelador. Para que não deforme no corte. Olha que maravilha que fica, gente. Eu descobri isso recentemente, viu? Não tem muito tempo, não. E aí tô passando essa dica valiosa para vocês, porque é valiosa, gente. Olha, isso me causava muito problema nas minhas estampas, porque ficava tudo meio melecado, deformado. E agora, com esse truque aí do congelador, eu achei excelente. Então a gente vai agora montando o desenho, né, da forma que a gente quer. Eu escolhi fazer assim, esse sol meio oriental. Você vê que aquele filete que a gente colocou fica parecendo um graveto, né, dando uma composição bem bonita. Você pode fazer essa mesma composição, pode copiar literalmente a minha composição, porque nunca vai ser cópia, né? Sempre vai ter o teu detalhe, o teu jeito de fazer, gente.
Todas as técnicas que eu ensino aqui, vocês estão liberados para fazer igualzinho, mas eu sei que nunca vai ficar igual, porque cada um é único no universo. Então, o teu jeito de fazer vai ser o teu único jeito de fazer. Você vai aprender a técnica comigo, mas vai fazer do teu jeito. E as cores que você escolher também. Então, nós todos somos únicos no universo, porém todos somos um só, né? O universo inteiro somos todos nós, com cada um com a sua individualidade. Então é isso. Agora aquela partezinha, daquela variação que a gente fez desse caninho, tá vendo? Eu vou compor aqui, ó. Puxo um pouquinho o biquinho, aperto um pouquinho o biquinho para poder ficar mais fininho a ponta do bico, porque eu acho que assim fica mais bonitinho. E vou colocando nas laterais para compor a minha cuia. Então é tudo uma questão de decoração agora, né? Do jeito que você acha melhor fazer. Dou mais uns ajustes, né, com a lâmina para a borda ficar bem direitinha. Aperto e vou usando ela para deixá-la mais abaulada, apertando, para não precisar depois ter que lixar nada. Boto um pouquinho mais de textura, porque eu quero ele todo texturizado. Faço esses últimos acabamentos com a lâmina para deixar bem certinha e ficar prontinha para ir para o forno. Então ela tá aí, olha, prontinha para ir pro forno, mas eu ainda vou fazer mais uns detalhezinhos aqui, olha. Com essa nossa pincel de silicone achatado, eu posso dar mais um acabamentinho aqui nas bordas do centro, para parecer um botão, né, para dar uma certa sensação de 3D, né, que é assim. Esse pincel de silicone você encontra na nossa loja também. E é isso. E agora eu vou pro forno. 130 graus, eu vou deixar uns 40 minutinhos. Agora já saiu do forno e vamos tirar. Olha como sai fácil. E pode ver que ela fica super brilhosa. Na parte que encostou no inox, se foi curada bem direitinha, olha como ela fica brilhosíssima por dentro. Fica bem lisinha, bem curada. E aqui por fora é só passar um vernizinho também, ou pode deixar assim, né? Se quiser deixar rústica também, não tem problema nenhum, fica bem legal. Eu gosto também, às vezes, de deixar ela assim, sem passar verniz, sem passar nada. Mas olha, gente, ela fica muito legal. Eu vou passar esse verniz, que é o gloss próprio para Polymer Clay, tá, gente? Você encontra no site da PV Clay. E se você é nosso assinante Close Friends, tem 10% de desconto em qualquer material que você comprar no site. Passa uma camada bem fininha. Se passar muito grossa, ela depois que seca, fica parecendo aquelas colas brancas, né? Aquele gomo de cola branca quando seca, sabe? Então não é legal. Então passar umas camadas fininhas, só mesmo para dar um brilhinho e tirar a sensação rústica. Mas tem também o verniz que é fosco, se você comprar. Isso aqui eu comprei o brilhoso, né? Se você comprar o fosco também fica dando um acabamento. É bom que segura até um pouco mais o teu Polymer Clay. E agora tá aí, olha. Depois de seco, fica desse jeito. E espero que vocês tenham gostado.